Olá, tudo bem? No livro de Apocalipse, no capítulo 17, João tem uma visão de uma besta que tem 7 cabeças e 10 chifres. E aqui nesse capítulo, o anjo interpreta para João a visão. Então ele fala no verso 12, que fala que os 10 chifres que vi são 10 reis. Esses 10 chifres representam 10 reis poderosos. E fala no verso 13 que eles têm um só pensamento: dar poder e autoridade à besta. Dar à besta poder e autoridade que possui. Então esses 10 reis poderosos darão autoridade e poder à besta. E a gente percebe que isso também já aconteceu no passado. Em Apocalipse, no capítulo 13, aqui no verso 2, fala que o dragão, ele deu poder do seu trono e grande autoridade. Então o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Você tem entendido que isso aconteceu quando o Império Romano pagão passou a ser um Império Cristão. E quando houve essa união da igreja com o Estado, o sistema político passou a um sistema religioso, então houve grande perseguição contra o povo de Deus. A gente sabe que Roma já perseguiu o povo de Deus. Depois ela passou esse poder para um poder religioso. Então, quando fala que o dragão passou autoridade e poder à besta, foi quando o sistema político romano passou a ser um sistema religioso. A gente sabe na história que isso aconteceu, porque dos grandes imperadores que dominavam o mundo, passou autoridade para o sistema papal. Então os papas passaram a dominar o mundo. Quando fala que esses 10 reis, eles darão sua autoridade à besta, é o mesmo que aconteceu no passado. Então no futuro, a besta receberá a autoridade desses 10 reis. E tem se interpretado que esses 10 reis são os poderosos países da Europa. Então os países europeus também darão autoridade à besta, igual aconteceu no passado. Então, de forma mais simples, para a gente entender, os países da Europa darão autoridade ao papado. E é interessante também que ainda existe outro poder que vai dar autoridade ao papado. Está em Apocalipse capítulo 13, no verso 11, porque João vê uma outra besta. Essa besta tem a aparência de um cordeiro, mas fala como dragão. E aqui no verso 12 fala que recebe toda a autoridade da primeira besta. Então a segunda besta recebe também a autoridade do dragão. E esse poder, ou seja, a segunda besta, e dará autoridade à primeira besta. Porque fala aqui no verso 12: exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Então o que acontecerá é que essa segunda besta, ela tem sido identificada como sendo os Estados Unidos. Então os Estados Unidos também vão dar grande poder ao papado. Para a gente entender Apocalipse 17, ele fala que os reis darão também autoridade à besta. Então a gente entende que esses 10 reis de Apocalipse 17, representando aí os países europeus, tanto a Europa, o poder da Europa com os Estados Unidos, eles vão transferir grande autoridade e poder para a besta, ou seja, para o sistema papal. Então a gente percebe que existe uma união, quando se fala de guerra, entre os Estados Unidos e os países da Europa, inclusive essa guerra da Ucrânia. Os países da Europa estão unidos com os Estados Unidos para pelejar contra a Rússia. Mas no final eles vão se unir para pelejar contra o povo de Deus. Porque está escrito em Apocalipse 17, no verso 14, depois que esses poderes da autoridade à besta, passam os seus poderes para a besta, fala que a besta ela vai perseguir e lutar contra o povo de Deus. Então fala aqui no verso
14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Então esses poderes, eles unirá com a besta para pelejar contra o povo de Deus. Tanto os Estados Unidos como os países europeus se unirá com o sistema papal para pelejar contra o povo de Deus. Mas que fala que eles venceram. Aliás, fala que eles vão pelejar contra o Cordeiro e contra aqueles que seguem o Cordeiro. Então eles vão pelejar contra Cristo. Pelejando contra Cristo é pelejar contra os seus seguidores. E fala que eles venceram. E Apocalipse 14, no verso 12, que fala: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Então, essas pessoas que a besta pelejará, os poderes se unirão com a besta para pelejar contra essas pessoas, são aqueles que guardam os mandamentos de Deus, têm a fé de Jesus. Então, houve perseguição no passado. Segundo o apóstolo João, segundo a interpretação de Apocalipse, haverá também grande perseguição no futuro contra o povo de Deus, aqueles que guardam os seus mandamentos.